Olá, professora de língua portuguesa Cláudia Queiroz, trazendo algumas dicas de leitura. A leitura que é a prática mais significativa da nossa língua portuguesa, a prática mais importante para a aquisição do conhecimento. Então, algumas leis que não funcionam ou que não resolvem, esta é a lei que resolve muitos problemas, a leitura, né? Como vemos aí nas imagens. Quando não puder sair de casa, viaje lendo um livro. Então, a viagem, através da leitura, é uma viagem que leva a mundos inimagináveis, a lugares fantásticos, leva ao conhecimento, leva à crítica, leva à solução de muitos problemas. Então, nessas dicas de leitura, vamos tratar aqui sobre algumas obras da nossa literatura. Tanto a literatura brasileira como a literatura estrangeira são importantes e significativas para o nosso aprendizado. E aí temos dicas de leitura dadas pela professora e também por alguns dos meus alunos. Então selecionamos alguns vídeos, certo? Com dicas importantes e aí vamos conferir essas dicas. Então a primeira dica de leitura nós temos aí a dica da professora, certo? É um livro que li recentemente, um livro com quase 300 páginas. Então, assim, já adianto que é um livro hipnotizante, um livro realmente envolvente, que chama bastante atenção. Então, você começa a ler essa obra do escritor português José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e você não quer mais parar. Então, é como se você ficasse, vamos dizer assim, metaforicamente falando, você fica cego, né, de ansiedade realmente para querer terminar de ler a obra, para ver realmente o desenrolar dos acontecimentos, né? Então aí uma frase da obra que a gente colocou, bem interessante, que é: não se diga que é cego quem ainda assim é capaz de ver. Será que você, estando cego, você consegue ver algo? Isso é bem importante analisarmos essa frase, porque isso tem tudo a ver com a reflexão que José Saramago traz nesta obra, certo? Porque para que a gente consiga perceber muitas coisas, para que a gente consiga ver muitas coisas, para que a nossa mente esteja aberta para o que está acontecendo. Então, isso é uma forma de vermos a realidade também. Não é apenas através da visão, né, através da nossa visão, do nosso órgão do sentido, muito importante, que a visão não é apenas através dela que podemos ver algo, certo? Então, nessa obra de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, foi publicada em 1995, é a obra mais conhecida do autor. 3 anos após a sua publicação, o autor ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, então um prêmio de grande relevância e de grande importância. E não é à toa, porque as obras de José Saramago são fabulosas e essa realmente é muito interessante. Por que a escolha dessa obra? Porque essa obra vai tratar sobre uma epidemia, certo? Nós estamos passando por uma pandemia, não é isso? Do Covid-19. Então, assim, essa obra de José Saramago vai tratar sobre uma epidemia, algo que acontece em uma determinada localidade, né? Aí, no caso, ele trata sobre um acontecimento em um país, né? De uma epidemia em um país, certo? Então, assim, realmente aconteceu essa epidemia tratada nessa obra? Não. Então, José Saramago parte, né, de uma premissa: e se as pessoas de um determinado país ficassem cegas? Se as pessoas de uma determinada civilização, de uma determinada localidade ficassem cegas, né? E aí ele não especifica qual é o país, justamente porque isso não é uma obra em que ele vai trazer uma reflexão para os leitores, uma reflexão muito importante sobre os valores humanos, certo? E aí ele traz essa premissa de que se as pessoas ficassem todas cegas, como elas agiriam, o que aconteceria, que transformações aconteceriam na vida dessas pessoas, realmente elas iriam manter, né, as suas, vamos dizer assim, os seus valores, né, ou elas iriam voltar a viver de forma mais primitiva.
Então é isso justamente o que a gente vai observar nessa obra de José Saramago, certo? Então aí a história praticamente ela acontece em um lugar não definido, como falei, até porque isso poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer país. Então ele realmente não coloca nomes, né, de lugares, de cidade ou de país, justamente porque é algo universal, algo que pode acontecer em qualquer parte do mundo. Os personagens no ensaio sobre a cegueira, eles não têm nomes. A mulher do médico, o menino estrábico, a moça de óculos escuros, o velho da venda nos olhos, o ladrão. E assim são definidos a partir de características, a partir vamos dizer assim, do que essas pessoas são e representam na sociedade. E isso é uma crítica também, porque muitas vezes costumamos rotular as pessoas, costumamos dar características, atribuir essas características às pessoas e muitas vezes não tratamos as pessoas pelos seus nomes, pelos seus sobrenomes, não vemos aquilo que a pessoa realmente tem de qualidade no seu interior, não é isso? Muitas vezes acontece. Então, muitas são as críticas que essa obra traz para a gente. E aí, como foi falado, como acontece essa epidemia? De repente, as pessoas desse determinado lugar começam a ficar cegas. Né? E não é aquela cegueira como a gente conhece, aquela cegueira tipo tudo escuro, tudo negro, né? Não é essa cegueira como a gente escuta falar normalmente. É uma cegueira denominada cegueira branca. Como é essa cegueira branca? Né? É como se a vista deles estivesse envolta em um mar de leite, né? E aí também como se todas as luzes, toda a luminosidade estivesse direcionada para os seus olhos, certo? Aí também o escritor mostra o quê? Que muitas vezes enxergamos muito bem, enxergamos até demais, né? Com muita claridade, com muita luminosidade. São muitas as informações, muitas as ideias, no entanto, não vemos, vemos apenas o superficial, né? Não vemos aquilo que é essencial, aquilo que é realmente mais importante de ser visto, de ser analisado. Depois que essas pessoas começam a cegar, esse país se transforma em um verdadeiro caos, né? A questão do governo também vira um caos, e aí a primeira atitude é colocar essas pessoas em um local em quarentena, justamente para evitar o contágio, né? E aí eles resolvem colocar o primeiro grupo de cegos em um sanatório abandonado, certo? No entanto, essa medida realmente não resolveu o problema. Enquanto isso, a ciência, né, estuda, investiga o caso, assim como o médico primeiro que cegou já investigava anteriormente, né? E aí nada de solução, nada de remédio para esse problema, certo? O que acontece depois é que realmente esse lugar se transforma em um verdadeiro caos, né? As pessoas começam a viver amontoadas, né, em determinados ambientes que são colocados lá pelos governantes, então elas passam a conviver em sanatórios abandonados, em vários outros locais, presas, né, sem as mínimas condições de higiene. Em muitas dessas localidades começa a faltar, vamos dizer assim, o básico, né, como água, como luz, e aí as pessoas que são responsáveis por trazer os alimentos também começam a cegar, e assim acontece de forma generalizada, né, nesse país, todas as pessoas ficam cegas. E aí as pessoas passam a viver da forma mais primitiva possível, né? E diante de toda essa problemática, né, e aí ele vai mostrar a questão dos valores que estão se perdendo nessa sociedade, ele vai mostrar a questão da falta de empatia, da falta de solidariedade, né, as pessoas competindo por tudo, competindo pela comida, certo? Aquela verdadeira guerra. E aí é justamente para mostrar como as organizações governamentais agem em determinadas situações, né, de pandemia, de epidemia, e o autor faz muitas reflexões na obra acerca dessas problemáticas que realmente podem acontecer em qualquer uma sociedade, né, no mundo inteiro, no nosso país. Como o governo deixa de existir, as ruas começam a ficar tomadas de pessoas cegas.
Então é uma verdadeira guerra de cegos, sem ter quem os auxilie, sem ter quem os leve para casa. Muitos saem de casa em busca de comida, porque a comida de casa começa a faltar, né? Começa a faltar água, porque não tem realmente sistema de abastecimento, todas as pessoas estão cegas, não tem mais luz. E aí esses cegos, sem ter mais onde morar, sem saber, muitos deles, o caminho de casa, eles começam a morar dentro de lojas, dentro de supermercados, começam a saquear supermercados, numa competição desenfreada, né, como foi falado anteriormente, a questão dos valores, realmente eles passam a viver da forma mais primitiva possível, né, também não é para menos. E aí a gente observa que, diante de tudo isso, né, a gente procura realmente qual solução terá toda essa problemática. Né? Diante de tudo isso, tem uma única testemunha, certo? A personagem principal aí, uma única testemunha ocular dessa história, uma mulher, né, a mulher do médico, que que ela realmente não perdeu a visão, então é a única que enxerga dentro dessa sociedade, não é isso? Então, assim, é uma obra espetacular. Então, a gente sabendo que realmente tem uma testemunha ocular, né? E que muitos dos acontecimentos são remediados, são resolvidos a partir desta pessoa que enxerga, né? Uma obra bem interessante. E aí esse primeiro grupo que vai para o sanatório abandonado são justamente os personagens principais, né? E mais outros grupos que chegam até lá depois. Então tem toda uma competição lá dentro, muito interessante, né? Essa mulher é quem realmente vai auxiliar esse grupo, né, de 6, 7 pessoas e que conseguem sair desse sanatório e ganham as ruas, né? Então, assim, como ela vai ajudar, né, a resolver essa problemática? Como vão resolver todo esse caos nesse país, né? Será que eles realmente passam a enxergar novamente, né? Que lições eles aprenderam a partir de tudo isso? Que são muitas, né? Assim como nós realmente estamos aprendendo a partir de uma pandemia, né? Aprendendo muitas coisas. E aí nós temos a questão do filme sobre ensaio sobre a cegueira, o filme, né? Que baseado na obra de José Saramago, então foi dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, certo? E aí algumas das frases do ensaio sobre a cegueira também é isto, viver no mundo onde se tem acabado a esperança. A gente observa que diante de todo o caos lá apresentado no ensaio sobre a cegueira, mas a esperança estava lá a todo momento, né, de várias formas. José Saramago coloca que a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Então, a todo momento a cegueira aí na obra de forma metaforizada, né? Então, a pior cegueira é essa mental, não devemos realmente ter, né? Devemos ter uma visão futurista. E aí, a partir dessa frase do vírus, que podemos fazer a relação tanto com a obra de José Saramago, como com a realidade vivenciada pelo mundo, pelo nosso Brasil, né, com essa pandemia. E agora nós teremos as valiosas dicas de leitura de alguns dos meus alunos, né, dicas muito interessantes. Olá a todos, meu nome é Rian Hudson. Sou aluno da segunda série do ensino médio da Escola Estadual Cristóvão Colombo de Queiroz. Venho através desse vídeo trazer o seguinte objetivo: apresentar para vocês este livro, esta obra, As Aventuras de Sherlock Holmes. Um livro cheio de mistérios, que vai despertar em você muito suspense. A respeito dessa obra, esse é o pequeno livro de uma coletânea de muitos, criados pelo mesmo autor, o grandioso Sir Arthur Conan Doyle, britânico. Passou a maior parte dos tempos escrevendo esse livro sobre esse grandioso detetive. Ele já serviu à marinha, já estudou medicina, mas a maior riqueza que ele teve foi criar esse detetive particular, que ele também chama de detetive consultor. A respeito da criação do personagem principal, que é Sherlock Holmes, ele dedicou a um professor da sua universidade, com base no centro de dedução e na interferência.
e também na observação que ele concluía através de uma grandiosa crítica pessoal da primeira impressão. E através de tudo isso, ele construiu esse personagem. As Aventuras de Sherlock Holmes é uma coletânea de 12 pequenos mistérios, investigados e também solucionados por o detetive mais conhecido de todas as literaturas, mas praticamente mais conhecido na literatura britânica, que é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um detetive que usa diversos aspectos para poder solucionar os casos. Ele não olha simplesmente pelos fatos, ele analisa basicamente tudo, todo o cenário, a pessoa e tudo em volta a respeito da ocasião, chegando até analisar cheiros, barulhos, horários, temperatura e diversos outros aspectos. Um aspecto principal desse grandioso detetive é a dedução lógica. Dele é o principal aspecto intelectual dele, que é um raciocínio absolutivo. Ou seja, ele gosta bastante de raciocinar, de ligar um fato a outro. Mesmo que os dois não tenham nenhum tipo de conexão, possa ser que haja sim uma pequena relação entre um fato determinado e outro. E também ele usa a dedução holmesiana, que consiste na interferência baseada na observação. Como assim? Ou seja, a partir do momento em que Holmes identifica os casos, ou seja, principalmente os suspeitos, a vítima e o culpado, ele consegue ver através de sua primeira impressão como se lesse o aspecto físico da pessoa. Ou seja, como lesse a sua face, e a partir da sua leitura ele consegue ver no seu interior qual é a personalidade do indivíduo. Isso é grandioso, porque a partir disso aí ele consegue a junção de todos os fatos que ele poderia pegar daquele indivíduo e incluí-lo diretamente no fato ocorrido do caso a ser solucionado. Outro fato marcante, que também caracteriza bastante esse detetive, é a respeito dos disfarces. E é claro, isso sim é de grandiosa certeza, porque se você quer solucionar um fato, você tem que estar por dentro. E se algo impede de você solucionar esse caso, você tem que se passar por outra pessoa para poder entrar profundamente e analisar os fatos, mesmo que seja uma segunda pessoa, e se disfarçando de alguém mais confiante, de alguém mais provável que ninguém poderia suspeitar, poderia sim achar diversas pistas, diversas analogias a respeito do caso a ser solucionado para poder desvendar. É grandioso demais tudo isso. A respeito da minha crítica sobre esse livro, eu acho um livro ótimo. Um livro cheio de suspenses. É um livro que, se você o iniciar, você terá que ir até o final. Porque você não classificará de primeira o livro pelo fato dele ser apenas um simples mistério. Não. Você, assim como Sherlock Holmes, transpassará uma primeira impressão. Mas a partir do momento em que você o lê-lo, você vai ver que a sua primeira impressão estava errada. Vai haver uma interferência, assim como Sherlock Holmes havia interferência na primeira impressão com suspeitos. E quando você começa a ler, você vai vendo o desdobramento de tudo que ele está dizendo. A interligação, a interferência, a sua dedução, os seus disfarces, a sua complementação e a sua certeza. E quando ele resolve praticamente todo o mistério, você vê o quão grau de inteligência e de dúvidas que ele poderia ter, mas um encaixe grandioso que ele adiciona para a resolução. Minha crítica é uma crítica bem positiva, pois realmente
dá para tirar desse grandioso detetive o aspecto de dizer que nem tudo é o que parece, que sempre devemos duvidar, não devemos julgar de primeira e sempre ter uma pulga atrás da orelha de que aquilo não é exatamente aquilo e saber interligar algo com outra coisa, mesmo que os fatos não tenham nada a ver. Isso é realmente grandioso, porque ele nos ensina um aspecto diferente do que a nossa sociedade tem a transpassar. Como, por exemplo, o ditado não julgar o livro pela capa. Tente primeiro saber qual o conteúdo que ele tem dentro para poder dizer o que ele tem a oferecer. Então, eu recito, minha crítica é realmente positiva a respeito desse livro. E eu convido a você também a ler. Não é um livro assim, praticamente de uma história grandiosa para você se emocionar. É um livro duvidoso. Um livro que requer que você preste bastante atenção para não perder nenhum detalhe dos fatos. Porque, além de você ler, você também está aprendendo. Eu recomendo. Leia As Aventuras de Sherlock Holmes. Não somente esse, mas também a coletânea toda. Essa é uma coletânea de 12 mistérios. Mas existem ao todo 60 mistérios. E eles estão esperando por você. Sherlock Holmes agora está esperando por você. Que você leia a obra e junto dele descubra os mistérios, os fatos, as pistas e a solução para esse possível mistério. Eu sou Rian Hudson e esse aqui é Sherlock Holmes que eu venho apresentar. Elementar, meu caro leitor. Obrigado. Oi, eu sou Giovana, eu sou estudante da Escola Cristóvão Colombo de Queiroz e eu vou apresentar a vocês a obra Harry Potter e a Pedra Filosofal da escritora J.K. Rowling. Esse livro vai tratar basicamente da história de Harry Potter, o bruxo famoso desse universo aqui, que é até bem complexo se você for comparar a outros universos de magia. Então, Harry é órfão e foi morar com os tios, os Dursley, que eles sabiam o porquê que Harry tinha sido órfão, toda a verdade, só que Harry ele não sabia. Então, certo dia, ele estava lá servindo eles, porque Harry era tratado bem mal por eles. Então, chegou uma carta para Harry. Harry ficou até bem feliz, só que eles tomaram a carta e quando eles viram de onde era, eles não queriam que Harry lesse a carta por nada. A carta era da escola de Hogwarts. Bom, o tempo foi passando e cada dia chegavam muitas cartas, mais e mais cartas, e eles não queriam deixar Harry abrir de jeito nenhum. Tem uma cena até que é bem famosa, que é quando eles estão lá, todos na sala reunidos, e o tio dele disse que tá muito feliz porque é domingo e porque no domingo não tem carteiro. Então, eles não vão poder receber nenhuma carta. Só que em Hogwarts, as cartas são enviadas por corujas. Então, começa a jorrar carta de todo canto, por todos os buracos possíveis que tiver na casa. E aí, isso aí foi o fim, foi a gota d'água para o tio dele, que arrumou as malas de todo mundo e foram morar numa casa no meio do mar. Passado um tempo, em uma certa noite, apareceu por lá Hagrid, que é o guarda-caça da escola de Hogwarts. Então ele contou toda a história a Harry. E a história que Harry sabia da morte dos pais deles é que eles tinham morrido de um acidente de carro. Então Hagrid conta toda a verdade, que há muito tempo, há 11 anos, o Lorde das Trevas, Voldemort, queria matar os pais dele e queria matar ele também. Ele era um bebezinho de 1 ano, só que ele não conseguiu matar porque a mãe dele lançou um feitiço, que é o feitiço de um amor lá, do amor, né?
que ela lançou sobre Harry. Tipo, ela foi quando ela foi pra frente de Harry, que o Lord Voldemort ia matar Harry, aí ela foi pra frente dele e impediu. Então, acabou que o Lord das Trevas foi morto e Harry ficou apenas com uma cicatriz. Então, ele é muito famoso no mundo bruxo por isso. Então, ele vai pra Hogwarts, descobre tudo, vai em todas as lojas, no Ollivanders, e compra lá a varinha, compra o uniforme, compra tudo que ele precisa para a escola, os livros, tudo, vê um monte de bruxos, e ele fica muito encantado com aquilo, porque ele se sente feliz em ver que ele é especial, sim, que ele não era, que ele não vai ser maltratado ali. Então, quando ele chega na escola, ele conhece Hermione e Ron, que vão para a mesma casa de Hogwarts, né? Porque em Hogwarts são 4 casas, que é Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina e Corvinal. Cada uma tem uma cor, aí quando você é escolhido, o seu uniforme fica preto e mais as cores da sua casa. É muito legal. No filme mostra bem isso. E no início, Harry e Ron não são muito amigos de Hermione, porque ela, por ser muito inteligente, ela fala demais, e aí ela acaba que se afasta um pouco deles, e eles acabam que magoam ela, porque dizem que ela é muito chata e ficam falando algumas coisas dela, e ela acaba escutando. Então Harry até se sente bem mal por isso, porque ele sabe como é ser tratado mal. Então essa é uma cena bem assim, bem marcante para Harry. Então, vai acontecer uma coisa para eles, que eles vão se reaproximar, só que é um spoiler, então eu não vou dizer o que é que vai acontecer. Eu acredito que quando muita gente leu esse livro, eu não, porque eu assisti todos os filmes antes, então eu sei mais ou menos o que é que se passa nos livros, só que quem leu esse livro primeiro imagina que quem é o culpado é um professor que persegue muito o Harry. Só que na verdade não nesse livro. E na verdade nenhum outro, mas nesse livro específico ele vai parecer o malvado dos malvados, que tá trazendo o Lorde com ele, só que é um professor que eu acho que ninguém imagina, quem tá lendo, que eu também não vou dizer, né, porque tira toda a graça do livro. Então, Harry vai, sim, nesse livro, Harry vai se encontrar com o Lorde das Trevas, o Voldemort, só que ele vai estar de uma forma totalmente diferente, totalmente fraco, e ele vai ser praticamente só uma cabeça. Eu acho que quando as pessoas lerem, elas vão entender o porquê que só uma cabeça, mas é basicamente isso. E Harry faz com que a casa dele ganhe a Taça das Casas no final do ano, porque, né, enfim, por tudo que vai acontecer, por tudo que ele vai conseguir fazer. E sem contar também que ele vai conseguir depois, no verão, quando eles vão passar as férias em casa, Harry já conseguiu mais um pouco de conforto em casa mesmo, porque os tios dele dão um quarto para ele, porque ele dormia embaixo da escada. Então, assim, esse livro é um livro muito bom para ler. Ele é bem curto. Essa versão aqui que eu comprei, ela é exclusiva do Brasil. Só que eu acredito que ela seja um pouco maior por causa da letra e da folha, que é realmente maior. Tem um outro livro, se você não é tão fã assim de ler, mas se interessa em ler e que não quer uma leitura muito cansativa, tem box. Nos boxes, geralmente, os livros são menores. Assim, questão de tanto de página quanto assim de tamanho mesmo. O meu é bem maior. E a letra também, nesses livros é maior, o que deixa a leitura mais confortável. E são páginas amarelas também. E se você quer... E se esse vídeo, né, quem tá assistindo, que é a professora Cláudia, quiser comprar... Assim, eu acredito que já saiba, né? Mas um canto bem legal para comprar livros é na Amazon, porque sempre tem promoção. E apesar de
não ter promoção, os livros são bem mais baratos já. Todo mundo, assim, que eu sigo, pelo menos, compra lá. Então, essa é uma dica. Esse foi o meu vídeo. Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas beijo. O meu nome é Igor Silva. Eu sou estudante da Escola Estadual Cristóvão Colombo de Queiroz, curso 2º ano do ensino médio. E assim, hoje eu tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo, uma resenha sobre um livro que me tocou. Esse vídeo foi proposto pela professora Cláudia Queiroz e é isso. Eu espero que você goste da resenha. Eu não acho que vai ficar maravilhoso porque eu já li esse livro faz um tempo, faz uns 3 meses. E eu já li algumas coisas a mais depois. E é isso. Vejo porque senão o vídeo fica muito... O objetivo era trazer um livro que me marcou, um livro bom. Eu trouxe esse livro aqui, 1984. Deixa eu ver o nome do verdadeiro. Eric Arthur Bailey. Que vocês estão vendo aqui que foi escrito por George Orwell. E... Igor, por que tá isso? É um pseudônimo, galera, que ele utilizava. Mas bem, Eric, ele era indiano, só que o pai dele trabalhava para o Império Britânico. Então ele conseguiu estudar em ótimas escolas, né, na Inglaterra, e ele conseguiu se formar em jornalismo. Então, além de jornalismo, ele também era um romancista e também era um crítico, né? Infelizmente, ele nos deixou em 1950, que ele foi vítima de uma tuberculose, né? Trágico. Mas bem, antes de ele morrer, ele escreveu essa obra que maravilhosa, que não foi só essa obra, foram algumas outras obras, como por exemplo, se eu não me engano, A Revolução dos Bichos. Mas também tem outras obras que ele escreveu. Vamos direto ao ponto, sem mais, né, redemoinhos. Mas bem, o livro 1984 relata um pouco sobre a vivência de Winston, um homem que era inserido em uma sociedade extremamente opressora, uma sociedade que não tinha liberdade alguma para expressar suas vontades, fazer os seus desejos. E essa sociedade vivia sob o comando do grande irmão, o Big Brother. Entendeu? Mas o grande irmão. E esse grande irmão, ele era o governador, né, o presidente, ele que mandava, eles mandavam em tudo literalmente, porque ele era extremamente opressor. Não só ele, mas todo o planeta em si, porque até a divisão continental deste livro é diferente, pois se trata de uma distopia. Então não se passa na nossa realidade, se passa em uma realidade distópica. E assim, lá os continentes eram 3, e todos os 3 continentes viviam sob comandos de presidentes com estratégias semelhantes à do grande irmão opressor. Então não tinha pra onde você fugir, onde você fosse, meu filho, ó, você tava, sabe, dava na mesma. E então, assim, o Winston, ele trabalhava no Ministério da Verdade, que era um dos ministérios que existia lá, né, assim como existe na nossa sociedade. Mas bem, ele trabalhava lá no Ministério da Verdade. E o que acontecia? Ele estava sempre vendo alguns fatos que faziam com que ele duvidasse desse governo do grande irmão. Então, assim, com o tempo ele começou a se questionar. Na verdade, ele já se questionava desde criança, mas quando ele ficou adulto, ele começou a se questionar ainda mais. Tipo, sobre o que acontecia com as pessoas, porque tinha vezes que as pessoas simplesmente desapareciam, não deixavam nenhum rastro. Tinha vezes que você até esquecia da pessoa da noite pro dia. Tipo, você conhecia fulaninho hoje, amanhã você já não conhecia mais. Se ele perguntasse quem era, você nem sabia mais quem era. Porque o governo, por ser extremamente opressor, ele também tratava disso, de sumir com as pessoas. Assim como sumiam com todas as provas que provassem que eles estavam fazendo qualquer tipo de armadilha ou alguma coisa assim do mal. E então, o Winston, ele, no decorrer do livro, ele conhece uma menina, ele se apaixona. E assim, né, sociedade oprimida. Então, eles não podiam ter nenhum relacionamento com outras pessoas, pois eles só podiam se relacionar com o grande irmão, com o Big Brother. Eles só podiam amar eles. Para vocês terem noção, até essa questão afetiva entre pai e filhos não podia existir naquela sociedade, pois era tido também como um pouco de traição. E as pessoas que eram tidas como traidoras daquele governo, elas eram, sumia, meu filho, eles faziam alguma coisa com essas pessoas. Então, assim,
ele vai e encontra uma mulher que ele se apaixona perdidamente. Então, você, no decorrer da história, vai ver as coisas que ele faz para poder ficar com essa mulher, para poder se encontrar, para poder se amarem, né? E junto com ela, ele descobre a existência de um grupo, de uma associação, alguma coisa assim do tipo, de pessoas que estavam tramando contra aquele governo, que estavam tentando derrubar aquele governo. E, tipo, não eram da noite pro dia, eles já estavam tramando isso há um tempo. E então, assim, eles decidem que querem se associar àquilo, que querem lutar contra aquele povo, né? Porque eles não aguentam mais a opressão, eles querem ser livres. Porque, assim, pra vocês terem noção, um pouco da opressão deles, eles tinham em suas casas teletelas. E o que eram as teletelas? As teletelas, gente, era como se fosse uma televisão. Só que era um aparelho que, além de você poder assistir, o grande irmão, ele podia acompanhar o que você fazia no seu dia a dia. Então, se você tivesse deitado, ele estava vendo. Se você tivesse bebendo algo, ele estava vendo. Ele podia controlar tudo o que você fazia. E, assim, eles vão, né, tentar lutar contra o governo. Mas, gente, é sério, é uma história muito bem narrada, muito bem contada, muito esclarecedora. Isso, a gente pode ser que fique assim, onde é que eu tô? Mas no fim, vai dar tudo certo. Você vai entender toda a história, você vai se apaixonar pelo livro. Pelo menos eu me apaixonei. E, assim, eu, na verdade, gosto. E eu não quero estragar o livro pra ninguém. Então eu vou deixar uma seguinte incógnita aqui. Vocês acham que, no fim, eles vão conseguir derrubar o governo ou que eles vão ser pegos? Não sei porque eu tô deixando. Mas é isso, Cláudia. Você acha? O que você acha que vai acontecer? Eu não vou dizer que não vou estragar o livro. Gente, assim, eu quis aumentar um pouquinho mais o vídeo. E eu vou dizer o porquê eu escolhi esse livro. Eu tenho um Instagram literário. Esse aqui. E lá eu falo sobre livros. Falava, né, que agora eu não uso mais constantemente. Uso mais raramente. Mas, assim, né, como vocês percebem pela minha estantezinha, assim, eu amo fantasia. Tipo, eu gosto muito de fantasia. É um gênero que me encanta. Eu gosto bastante. Então vocês vão se perguntar, e o porquê você usou esse livro? Sendo que não tem as questões que você gosta, que é magia, morte de povo que mata fulaninho, guerra. Não tem nesse livro. Mas, gente, eu vou explicar o porquê eu escolhi esse livro. Essa é uma obra que me fez pensar muito sobre o quesito liberdade, sobre a minha concepção de liberdade, sobre o que eu acho que é liberdade. E me fez despertar que, tipo, se eu acho que não tenho liberdade simplesmente por ir ali na rua porque minha mãe não deixa, imagine se eu já fosse uma pessoa maior de idade que tivesse a toda hora tenha que seguir regras rigorosas que tivessem que de certa forma que fizessem eu me prender. Então, assim, eu pensei bastante, eu refleti bastante sobre esse quesito, sobre essa questão da liberdade. Então eu acho que é um livro que as pessoas devem conhecer, que as pessoas devem querer ficar ciente, entendeu? Para que eles possam entender um pouco de como pode ser muito pior. Por isso que eu quis fazer um pouco dessa resenha desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Você tenha gostado. Eu espero que a resenha tenha ficado um pouco clara, entendeu? Mas é isso, eu acho que eu falei tudo o que tinha para falar. Beijo e tchau. Olá, me chamo Priscila Lopes, sou da Escola Estadual Cristóvão Colombo de Queiroz, do segundo ano A Vespertino. Estou aqui com o objetivo de falar para vocês alguns dos principais pontos deste livro maravilhoso, O Diário de Anne Frank, que tem como autora a própria Anne Frank, e este livro é uma edição especial do seu diário. Esta obra relata os horrores e as atrocidades cometidos contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Mostra também o enclausuramento de inúmeras famílias judias que tiveram de deixar suas casas, suas famílias e suas vidas para tentar sobreviver. Vale lembrar também o trágico fim de milhares de judeus e de inúmeras pessoas de várias origens que acabaram sendo levadas aos campos de concentrações e extermínio. A pequena Anne, de apenas 13 anos, acompanhada por toda a sua família, teve que deixar sua residência para se refugiar no sótão de uma casa para tentar sobreviver à perseguição aos judeus em junho de 1942.
Essa obra tem uma forte semelhança a esse período de pandemia que estamos vivenciando, porque isolados de todo mundo e as pessoas, eles enfrentaram a fome e a ameaça de serem descobertos e mortos. Anne acabou morrendo em um campo de concentração, e o seu pai, de todos, Otto Frank, foi o único que sobreviveu. O livro é muito lindo, gente. O material é espetacular, as fotos ilustrativas e toda a edição. É uma história muito emocionante e eu recomendo demais vocês a lerem. Gente, e nessa quarentena não tem nada melhor do que o conhecimento de um livro, a escrita, a reflexão e a diversão. Sim, a leitura nos traz diversão. Porque quem lê é levado a lugares que não poderia ir com as próprias pernas. Oi, meu nome é Ana, sou aluna do segundo ano A da Escola Cristóvão Colombo de Queiroz e o intuito desse livro é mostrar uma obra que eu já li. O livro que eu escolhi é Menina com Palavra, é de uma escritora de Pau dos Ferros, que o nome dela é Andressa Fernandes. Nesse livro tem várias histórias, mas o que eu mais gosto é a da noiva. A história da noiva é que ela, no dia do casamento dela, ela tinha duas amigas e uma dessas amigas era bruxa. Essa amiga dela não aceitava a relação dela com o noivo e no dia do casamento resolveu se vingar dela. Então ela lançou um feitiço contra a noiva que mandou ela para um lugar desconhecido. Nesse lugar acontecia várias coisas com ela e essa amiga dela acabou sentindo pena e resolveu reverter o feitiço que tinha jogado contra ela. E aí no final acaba tudo bem.